Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. O assunto de hoje que vou abordar é a massa atômica relativa e, consequentemente, também irei falar da unidade de massa atômica. Então, primeiramente, o que é massa atômica? O que é a unidade de massa atômica? A massa atômica é representada por U, pela letra U no seu formato minúsculo, como podem ver aqui. E o que esta letra U significa? Significa unidade de massa atômica. Portanto, a massa atômica é representada pela letra U no seu formato minúsculo e a letra U, no seu formato minúsculo, significa unidade de massa atômica. E o que é a massa atômica? O que é a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica é um método em que consiste comparar a massa de dois átomos. Como que compara a massa? Como que compara a massa de dois átomos? A comparação é feita ao perceber quantas vezes a massa de um átomo é maior do que a massa de outro átomo. Só que a massa desse outro átomo tem um padrão correto, tem um padrão escolhido. Como assim? Qual é o padrão? Qual é o átomo que foi usado para quantificar a unidade de massa atômica? Na verdade, foi um isótopo. O isótopo foi o carbono 12. E sabem o que são isótopos? Não sabem? Olha só, um isótopo são átomos do mesmo elemento químico porque têm o mesmo número de prótons, ok? Mas têm diferente massa, por quê? Porque muda o número de nêutrons. Então, carbono 12, por que carbono 12? Porque o carbono, o elemento químico carbono, tem um determinado número de prótons que identifica aquele elemento químico, ok? Mas o que muda, o que faz com que os isótopos sejam isótopos? São átomos do mesmo elemento químico porque têm o mesmo número de prótons, e o número de prótons é o que define aquele elemento químico, é o que define a qual elemento químico aquele átomo pertence, mas o que muda é o número de nêutrons. E por isso mesmo que o número de massa também muda, porque o número de massa é igual à soma dos prótons mais a soma dos nêutrons. Portanto, se o número de prótons é igual, por quê? Porque pertencem ao mesmo elemento químico, o que faz com que haja uma variação no valor da massa é o número de nêutrons. Portanto, é isto que se baseiam os isótopos. São átomos do mesmo elemento químico porque têm igual número de prótons. Que o número de prótons é como se fosse a identificação do elemento químico, o número de identificação do elemento químico, e o que muda é o número de nêutrons, por isso mesmo vai mudar o número de massa. Portanto, os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, igual ao número de prótons, são os prótons que definem o elemento químico, é a quantia de prótons que define o elemento químico. Cada elemento químico tem uma quantia certa e fixa de prótons, e o que muda é o número de massa. Porquê? Porque muda o número de nêutrons, já que o número de massa é igual à soma dos prótons mais o número de nêutrons. Portanto, usaram o carbono 12, usaram a massa, melhor ainda, usaram a massa do carbono 12 como padrão para a unidade de massa atômica. Como fizeram isso? Dividiram o carbono 12 em 12 partes. E uma dessas 12 partes é equivalente a 1 U, ou seja, equivalente a uma unidade de massa atômica. Portanto, qual isótopo que usaram para quantificar a unidade de massa atômica é a massa do carbono 12. Como que usaram a massa do carbono 12? Em palavras mais simples, dividiram o carbono 12 em 12 partes e uma unidade de massa atômica é igual a uma parte, é
uma fatia, por assim dizer, dessas 12 partes que partiram do carbono 12. Portanto, partiram o carbono 12 em 12 partes. Uma unidade de massa atômica é uma parte, é uma fatia, por assim dizer, dessas 12 partes. E, por isso mesmo, vamos conseguir comparar a massa de dois átomos. Como? Olha só, o trítio é um isótopo do hidrogênio. Tem o prótio, o deutério e o trítio. O prótio tem a massa igual a 1. O deutério tem a massa igual a 2, portanto, hidrogênio 2. E o trítio tem a massa igual a 3, portanto, hidrogênio 3. E a unidade de massa atômica do trítio é igual a 3U, ou seja, 3 unidades de massa atômica. O que significa? Como que agora vamos comparar a massa desses dois átomos? O valor que temos aqui, 3 unidades de massa atômica, significa que este isótopo, ou seja, o trítio, tem uma massa de aproximadamente 3 unidades de massa atômica. Isto significa que é 3 vezes maior que 1U. E quanto que é 1U? É uma parte das 12 partes do carbono 12. Também podemos dizer que 1U é igual a 1 sobre 12 do carbono 12. Ok. Então 3U é como se fosse 3 sobre 12. Sim. Por quê? Porque se o trítio tem uma massa de aproximadamente 3 unidades de massa atômica, isto significa que o trítio tem 3 vezes mais, tem 3 vezes 1U, tem 3 vezes mais 1U. Isto significa que é como se fosse 3 partes daquelas 12 partes do carbono 12. Olha só, se 1U é uma parte das 12 partes do carbono 12, 3U é como se fosse 3 partes daquele carbono 12 que foi dividido em 12 partes. Exatamente. E isto é a mesma coisa que dizer que 3 unidades de massa atômica é igual a 3 vezes 1U, porque é 3 vezes uma parte de 12, que é igual a 3 partes selecionadas daquelas 12 que foram divididas. Ou seja, a massa atômica é um método que consiste em comparar a massa de dois átomos, 3U. Ou seja, o que significa 3U? Significa que a massa do trítio, ou seja, em outras palavras, o trítio tem uma massa de aproximadamente 3U, 3 unidades de massa atômica. Isto significa que é 3 vezes 1U, é 3 vezes U. Ou seja, a massa atômica é um método que consiste em comparar a massa de dois átomos. Quantas vezes a massa de um átomo, olha só, 3U, é maior que a massa do padrão escolhido. Portanto, a massa do trítio é 3 vezes U, que é o padrão escolhido. Padrão escolhido 1 sobre 12. Da massa de qual átomo? Carbono 12. Agora podem perceber, é muita coincidência o valor da unidade de massa atômica ser igual à massa do átomo, mais especificadamente aqui do isótopo. E isto não é coincidência. Por quê? Porque quando vamos identificar a massa de um átomo ou de um isótopo, o que fazemos? Somamos o número de prótons e o número de neutrões. E se cada próton tem 1U, tem o valor de 1U, e cada neutrão também tem valor de 1U, podemos dizer que o mesmo número de massa é igual ao mesmo número de unidades de massa atômica. Sim. Olha só, o trítio tem a massa igual a 3. Por quê? Porque tem um próton e tem 2 neutrões. Se um próton é igual a 1U e o neutrão é igual a 1U, então é só fazer 2U. Por quê? Porque são 2
neutrões, mais um U, porque é mais um próton. Isto é igual a 3U. Então, qual é a conclusão que chegamos aqui? Que a massa do isótopo em U, em unidades de massa atômica, tem um valor aproximado, quase igual, do número de prótons mais o número de neutrões, que é igual ao número de massa. Então, a unidade de massa atômica compara a massa dos átomos. E a massa dos átomos é a soma dos prótons mais a soma dos neutrões. Se cada próton tem carga de 1U e um neutrão tem carga de 1U, então significa que o número de massa é igual ao número da unidade de massa atômica que aquele isótopo tem. Sim. Agora podem pensar, por que aqui não incluímos os eletrões? Os eletrões são muito pequenos em comparação aos prótons e aos neutrões. Eles têm pouquíssima massa, pouquíssima. Tem um valor muito pequeno. Por isso mesmo, normalmente, é desprezado. Olha só, um eletrão é aproximadamente igual a 0,0005U. Por isso mesmo, geralmente, normalmente, é um valor desprezado. E as únicas partículas aqui relevantes que realmente contribuem para um valor de massa considerável num átomo é os prótons e os neutrões. Por isso mesmo que normalmente desprezamos os eletrões. Por isso mesmo que para definir a massa de um átomo é somado os números de prótons e os números de neutrões. E olha só como isto também tem lógica. Carbono 12, porque 12 porque a massa. Significa que a soma dos prótons mais dos neutrões deste isótopo é igual a 12. Significa que qualquer um destes 12, qualquer uma destas 12 partes pode ser ou um próton ou um neutrão, já que a massa é igual a 12 e a massa é a soma dos prótons mais dos neutrões. Se dividiu a massa do carbono 12 em 12 partes, significa que cada uma dessas 12 partes ou pode ser um próton ou pode ser um neutrão. Além disso, um próton tem o valor de 1U e o neutrão tem o valor de 1U. Portanto, qual é a massa atômica do carbono 12? 12U. Por quê? Por que 12U? Porque 1U é igual a uma parte desses 12. É uma parte, é uma fatia desses 12. E cada um desses 12 pode ser ou um próton ou um neutrão. Se a massa é igual a 12, significa que a soma dos prótons mais a soma dos neutrões é igual a 12. Se o próton tem o mesmo valor em unidades de massa atômica que o neutrão, significa que se a massa do carbono 12 é igual a 12, então a massa atômica também vai ser 12U. E o trítio tem a massa igual a 3. Por quê? Porque tem um próton e 2 neutrões. Por isso mesmo que a massa é igual a 3. Considerando que um próton tem um próton equivalente a 1U e um neutrão equivalente a 1U, ou seja, os dois equivalentes a uma unidade de massa atômica, então o hidrogênio, mais especificamente o trítio, tendo a massa igual a 3, significa que vai ter 3U. Isto significa que, além disso, 3 unidades de massa atômica, 3 unidades de massa atômica significa que é 3 vezes 1U, ou seja, abrange 3 fatias, por assim dizer, do átomo que foi repartido em 12 partes. Agora imagina, se fosse igual a 27U, significa que é 27 vezes 1U. Então, o hidrogênio 1 tem quanto de massa? 1. Então, qual vai ser a unidade de massa atômica? 1U. O hidrogênio 2 tem 2 como massa. Qual vai ser a unidade de massa atômica? 2U. O hidrogênio 3 tem 3 como massa. Qual vai ser a unidade de massa atômica? 3U. Ok? Portanto, é esta a ideia principal. Então, a massa do isótopo em unidades de massa atômica
atômica, esse valor é relativamente parecido com o número de prótons mais o número de nêutrons, que é igual ao número de massa. Ok? Olha só, temos mais exemplos. O sódio, que tem a massa igual a 23. Significa que o número de prótons mais o número de nêutrons, esses dois valores somados, é igual a 23. Então, a unidade de massa atômica vai ser 23 Joule, já que um próton é igual a 1 U e um nêutron é igual a 1 U. Portanto, 23 como massa também vai ser igual a 23 U. O que significa 23 Joule? Significa que é 23 vezes 1 U. É 23 vezes uma daquela fatia do átomo carbono 12 repartido em 12 partes. Ok? Agora, o cloro, com uma massa igual a 35, significa que a unidade de massa atômica é 35U. O oxigênio 16, isótopo, massa 16. Se a massa é igual a 16, porque o número de prótons mais o número de nêutrons é igual a 16, significa que a unidade de massa atômica vai ser 16U. E o que significa 16U? Que o oxigênio 16 tem uma massa de aproximadamente, olha só, o sinal de aproximadamente é muito importante, tem uma massa de aproximadamente 16U, 16 unidades de massa atômica, ou seja, é 16 vezes 1U. O que é 16 vezes 1U? É 16 vezes uma daquelas partes das 12 que foram divididas o carbono 12. Sendo que este 1U, que é uma das 12 partes do carbono 12, pode ser ou um próton ou um nêutron. Ok? Agora, o que a massa atômica relativa tem a ver com a unidade de massa atômica? Olha só, a unidade de massa atômica assim como dissemos, é um método que consiste em comparar a massa de dois átomos, quantas vezes a massa de um átomo é maior que a massa do átomo padrão escolhido. E o que a massa atômica relativa tem a ver com isto? Muito importante entender que a unidade de massa atômica é a massa atômica, aquela unidade, aquele valor da unidade de massa atômica é referente a um átomo, a um isótopo específico. Portanto, a unidade de massa atômica se refere a um isótopo específico, a um átomo específico. Mas não podemos falar que se refere ao elemento químico em si específico. Por quê? Porque um elemento químico engloba vários isótopos. O elemento químico hidrogênio engloba esses 3 isótopos, ok? Mas o que define a unidade de massa atômica? A massa de cada um desses 3 isótopos, ok? Porque entre esses três têm uma massa diferente. Portanto, a unidade de massa atômica define a massa de cada um desses isótopos, que é um átomo específico, certo? Agora, não podemos dizer que a unidade de massa atômica se refere à massa de um elemento químico, porque um elemento químico pode englobar vários isótopos. Por isso mesmo que veio a massa atômica relativa para resolver a nossa situação. A massa atômica relativa é representada por AR e é a massa média dos átomos de um elemento químico. O que significa? Significa que vamos fazer uma média da massa de todos os átomos, inclusive isótopos, que compõem aquele elemento químico, considerando todos os seus isótopos naturais e as suas respectivas abundâncias. O que são abundâncias? É basicamente em qual quantia que existe, ok? Agora, coisas importantes para discernir. U é uma unidade de massa, ok? Unidade de massa atômica. Mede a massa de um átomo ou um isótopo. Quando tem 23U, significa que um átomo do isótopo
aproximadamente 23U, ou seja, 23 vezes U. Agora, quando tem AR aqui, e é desta maneira que representamos a massa atômica relativa, é AR, entre parênteses, o elemento químico e depois o valor. Então, quando temos isto, significa que a massa média, porque fizemos uma média, dos átomos de sódio, por quê? Porque o elemento químico sódio tem vários isótopos. Se tem vários isótopos e cada isótopo tem uma massa diferente, logo vamos ter o que aqui? Uma média, ok? Uma média dos átomos de sódio. Porque assim como eu disse, o sódio é um elemento químico, o sódio tem vários isótopos. Se tem vários isótopos, consequentemente tem vários átomos com diferentes massas. Então, tem vários átomos com diferentes massas, diferentes isótopos, então diferentes átomos com diferentes unidades de massa atômica, com diferentes valores de unidades de massa atômica. E é realmente isso que faz a massa atômica relativa, faz uma massa média, ok? Dos átomos daquele determinado elemento químico. Quando falamos dos átomos daquele determinado elemento químico, significa que vai levar em conta todos os isótopos daquele elemento químico, sendo que os isótopos têm massas diferentes, logo tem diferentes valores de massa, diferentes valores de unidade de massa atômica. Então, a massa atômica relativa é realmente isso. Isto é feito uma média, ok? Mas esta média é uma média da massa atômica. E o que faz essa média da massa atômica? É uma média que vai levar em conta todos os isótopos, ou seja, todos os átomos com diferentes massas, com diferentes valores de massa, que consequentemente vai ter diferentes valores de unidades de massa atômica, para fazer uma média, ou seja, uma média que vai levar em conta todos os isótopos daquele elemento químico, que vai ter diferentes números de unidades de massa atômica. Por quê? Porque vai ter diferente número de massa. E desta maneira vamos saber a massa média que geralmente um átomo de sódio tem. Ou seja, faz uma média com todos os isótopos, com todos os átomos que têm diferente massa e, consequentemente, diferentes valores de unidade de massa atômica. Então é feita uma média da massa, ok? Uma média da massa, levando em conta todos os isótopos, porque cada isótopo tem um valor diferente de unidades de massa atômica. Cada isótopo tem um valor de massa diferente, por isso mesmo, esta média é feita com todos os isótopos, porque cada isótopo tem uma unidade de massa atômica diferente, porque tem diferente massa. E esta média vai nos dar o valor de massa média daquele determinado elemento químico que vai englobar todos os isótopos. Por isso mesmo nos dá a massa média do átomo de um elemento químico. Okay? Faz uma média com todos os isótopos que têm diferentes valores de unidade de massa atômica, vai nos dar um valor, e esse valor é a massa média do elemento químico. Portanto, a massa atômica relativa do sódio é aproximadamente 22,9. E o que significa este valor? 22,9. Significa que a massa média dos átomos de sódio, porque agora estamos a generalizar os átomos de sódio, porque fizemos uma média, ok? E esta massa média vai aplicar-se a todos os átomos de sódio, porque essa massa média é para um específico, é para um elemento químico específico em si, a massa média do elemento químico em si. Portanto, os átomos daquele elemento químico vai ter uma massa média, porque é uma média de 22,9. Isto significa que é 22,9 vezes maior que a unidade de
massa atômica. Ok? Então, como que fazemos a massa atômica relativa? A massa atômica relativa é a massa isotópica ou a unidade de massa atômica do determinado isótopo. Ok? Massa isotópica é igual a falar, é a mesma coisa que dizer a unidade de massa atômica daquele determinado isótopo, expresso em U vezes a abundância relativa, mas, pronto, se tiver outros isótopos, vezes a abundância relativa, mas é desse jeito que se faz. A massa isotópica, a unidade de massa atômica de um isótopo, a multiplicar pela abundância, e se tiver mais outros isótopos, repete essa operação, ok? Ao longo da conta. A dividir por 100. Por quê? Porque é uma média e vai nos dar um valor. E podem perguntar, o que é abundância? A abundância é o quanto que aquele isótopo está disponível na natureza. Olha só, 35Cl, ou seja, cloro 5, vai ter uma massa de aproximadamente 35U. Vimos isto. E a abundância é de 75,77%. Agora, 37Cl, ou seja, cloro 37, são isótopos. Tem a massa de aproximadamente 37U, com uma abundância de 24,23%. Agora, como que vamos calcular a massa atômica relativa? Lembrando que a massa atômica relativa vai considerar a massa média dos átomos de um elemento, ou seja, vai nos dar o valor final, e este valor final é o valor de uma média, ok? É o valor proveniente de uma média. E esta média é o quê? É a massa média dos átomos de um elemento. Considerando todos os seus isótopos, ou seja, vamos considerar o cloro 35 e o cloro 37 e as suas respectivas abundâncias. Qual existe em maior abundância? Qual está mais disponível na natureza? O cloro 35. Olha só, abundância 75,77. Então, claramente que ele vai contribuir mais para a média. Por que ele vai contribuir mais para a média? Porque ele tem um valor significativo, ok? Ele tem um valor mais significativo. Este isótopo vai contribuir mais para a massa da média, porque existe em maior abundância. Logo, se existe em maior abundância, vai contribuir este valor deste isótopo, este valor da unidade de massa atômica, vai contribuir mais para a massa média final. Por quê? Porque ele tem em maior abundância. Logo, se tem uma maior abundância, vai contribuir mais para a massa média. Ou seja, 35U, este valor 35U, vai ter um maior peso aqui na média do que 37U. Por que vai ter um maior peso aqui na média? Porque este isótopo tem uma maior abundância, está mais disponível na natureza. E por isso mesmo, a massa média do elemento químico cloro, este valor da massa média vai ser mais perto do 35U. Vamos lá exemplificar isso. AR, entre parênteses, Cl, que vimos que massa atômica relativa é AR, entre parênteses, o elemento químico igual a 35, porque a massa isotópica, olha só, 35U vezes 75,77, que é a abundância, mais 37, que é a massa isotópica, vezes 24,5, que é a abundância, a dividir por 100. Isto nos dá uma média, que é igual a 35,48. Se repararem, 35,48, este valor aqui, 35,48, é mais perto do valor do isótopo que existe em maior abundância. Qual isótopo que existe em maior abundância? 75,77. E qual é o valor de massa deste isótopo? 35. E qual é a massa média do cloro?
cloro? 35,48. Por que é 35,48? Porque a massa média, o valor da massa média é sempre mais perto do isótopo que tem maior abundância. Por quê? Porque como tem uma maior abundância, ele vai ter, este valor vai ter o maior peso quando se faz a média. Por quê? Porque significa que este isótopo existe em maior abundância. Logo, se existe em maior abundância, significa que a massa média dos átomos deste elemento químico vai ter um valor perto do isótopo que existe em maior abundância. E o que significa este valor 35,48? Significa que a massa média dos átomos de cloro é 35,48 vezes maior que um U. Ok? Por quê? Porque é uma massa média. Então significa que a massa média neste caso, cloro, é 35,48 vezes maior que U. Por que podemos trabalhar com U? Porque trabalhamos com estes valores aqui. Olha só, massa, 35 unidades de massa atômica, massa, 37 unidades de massa atômica. Em outras palavras, do elemento químico cloro, o objetivo aqui foi dizer que o cloro 35, que tem 35 de unidades de massa atômica, existe disponível na natureza 75,77. E que o cloro 37, com massa 37U, 37 de unidades de massa atômica, tem disponível na natureza 24,23. Se um é mais disponível que o outro, se um existe maior abundância do que o outro, claramente a massa média, porque vai considerar todos os isótopos do elemento químico, mas o valor da massa média vai ser mais perto do elemento químico que existe em maior abundância. O que significa este valor relativamente à massa atômica relativa? Significa que a massa média dos átomos de cloro é 35,48 vezes maior que 1U. Então, 35,48 significa que é a massa média, este valor significa que é a massa média dos átomos, ok? Olha só, dos átomos em geral daquele elemento químico, sem considerar os isótopos. Por isso mesmo, é uma massa média de cada átomo. É uma massa média de quanto o átomo de cloro tem. E é claro que se é uma massa média do átomo de cloro, de maneira geral, sem considerar os isótopos, é claro que vai levar em conta, vai ter maior peso, o valor vai ser mais aproximado do elemento que existe em maior abundância, mais disponível na natureza. Por isso mesmo que a massa atômica relativa leva em conta o quê? Leva em conta o elemento químico, o átomo do elemento químico. Justamente um átomo, sem ser um isótopo, a massa média de um átomo. Qual que é a média da massa de um átomo? Ok? Agora, unidades de massa atômica já é muito mais específico. Especifica o que é a massa de cada isótopo. E depois, o valor final da massa atômica relativa quer dizer, além de nos dar a massa média, nos diz quantas vezes a massa média dos átomos é maior que 1U. Portanto, tem a maneira mais específica da unidade de massa atômica, que é realmente considerar os valores em si dos isótopos, ou também considerar quantas vezes a massa média daquele átomo é maior que U. Ok? Portanto, pode considerar apenas o valor do isótopo em si, quanto o valor da massa média de um átomo. Lembrando, por que eu falei que tem diferenças? Porque este valor aqui não é expresso em U. Ele é expresso desta maneira, massa atômica relativa. Ok? Mas ele tem este significado.
além de ser o valor da massa média, podemos falar quantas vezes a massa média tem um valor maior que 1 U. Portanto, a massa média dos átomos de cloro na natureza é 35,45 vezes maior que 1 U. E olha o que eu disse. O valor de AR, ou seja, da massa atômica relativa, é mais próximo do isótopo com maior abundância relativa, tendo maior contributo à massa do isótopo mais abundante. E, novamente, a diferença 35Cl é igual a 35U e a diferença de ArCl, 35,45. Quando temos algo representado desta maneira, significa que é a unidade de massa atômica de um determinado isótopo, que tem exatamente 35 de massa e automaticamente 35 de número de massa e automaticamente 35 unidades de massa atômica. Daquele determinado isótopo, ok? Daquele determinado átomo com aquela determinada constituição. Agora, AR, entre parênteses, com elemento químico igual a este valor, significa o quê? A massa média dos átomos, ok? A massa média dos átomos. E quer dizer que é 35,45 vezes maior que 1 U. Portanto, isto aqui é o valor da unidade de massa atômica do isótopo em si, e aqui a massa atômica relativa. É uma massa, é a massa média dos átomos daquele elemento químico. A massa média dos átomos, porque estamos a generalizar, não estamos a falar de um isótopo específico, mas uma média da massa dos isótopos daquele elemento, de maneira geral, sem entrar em particularidades em relação aos isótopos. Diferente do valor que temos aqui, que é realmente a unidade de massa atômica de um isótopo em si, especificadamente. Agora, a massa atômica, ou unidade de massa atômica, pronto, é sempre a massa de um átomo expresso em U, ok? É aquilo. A unidade de massa atômica, comparar a massa de dois átomos, quantas vezes a massa de um átomo é maior que a massa do padrão escolhido, mas é usado para determinar a massa de um átomo, expresso em unidade de massa atômica. Mas o que é a massa molecular? Basicamente, é a massa de uma molécula, só que expressa em U. Como que fazemos isto? É só somar a massa de todos os átomos que compõem aquela molécula, já que uma molécula é composta por vários átomos ligados entre si. Então, para saber a massa atômica daquela molécula, é só somar a massa atômica de cada átomo. Desta maneira, vamos ter a massa molecular, também expresso em unidades de massa atômica. E um lugar onde sempre podemos consultar a massa atômica relativa, ou seja, a massa média de um átomo de um elemento químico, é na tabela periódica. A tabela periódica nos dá essa informação. Olha só. A massa atômica relativa do hidrogênio, do hélio, do lítio, do berílio, olha só, do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do oxigênio, enfim. A tabela periódica nos dá esses valores, essas informações. Então, este foi o vídeo. Já sabe que vamos ter uma aula só de resolução de exercícios sobre este assunto. Muito obrigada e até o próximo.